Olá, gente, vamos conversar hoje sobre legitimidade extraordinária para execução, já que a gente tem uma suposta novidade, né, trazida pelo CPC de 2015 e introduzida na CLT pela Lei 13.467, que é o tal incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós precisamos falar sobre a questão da legitimidade extraordinária para responder à execução no processo do trabalho, até para reconhecer que existem peculiaridades que nos separam do processo civil. Bom, em primeiro lugar, quando a gente está falando da fase de execução, que no processo do trabalho sempre foi uma fase, nunca foi um processo separado, e inclusive a CLT chama de cumprimento da decisão, nós estamos falando daquele momento em que o Estado efetivamente entrega o crédito alimentar, devolve o crédito alimentar para o seu verdadeiro titular, para o credor. Portanto, uma fase em que é preciso ter um olhar completamente atento à efetividade e à celeridade. Especialmente porque no processo do trabalho a gente está falando de alimentos, a gente está falando de verbas que são necessárias para a sobrevivência de quem vive do trabalho que realiza. Pois bem, vocês sabem que na fase de cumprimento da decisão, não é o CPC a nossa fonte subsidiária inicial. Na verdade, a CLT vai nos dizer, lá no artigo 889, que na fase de cumprimento da decisão, nós precisamos olhar para as regras da CLT e, havendo lacuna ou omissão, buscar regras na LEF, na Lei dos Executivos Fiscais. A Lei dos Executivos Fiscais é aquela 6830 de 1980 e ela tem uma regra específica sobre a legitimidade para responder à execução. Está lá no artigo 4º. O artigo 4º da Lei dos Executivos Fiscais diz que a execução pode ser promovida contra. E aí tem uma lista lá. O devedor, o fiador, o espólio, a massa, e o item 5 diz o responsável nos termos da lei. Então, percebam, há uma previsão legal expressa de que o responsável, mesmo que não conste no título executivo judicial, responda à execução, tenha de cumprir o título executivo. Essa é uma hipótese, assim como os outros itens desse artigo, de responsabilidade extraordinária ou de legitimidade extraordinária para responder à execução trabalhista. Trabalhado em alguns textos muito legais, se vocês quiserem estudar mais o tema, pelo Cláudio Couce Menezes, um colega que escreveu bastante sobre isso. Eu também já fiz artigos para tratar dessa questão com profundidade. Então, e é um tema muito interessante porque faz toda a diferença como a gente olha para isso e a possibilidade ou não de tornar uma execução efetiva. Pois bem, esse artigo da LEF, na verdade, vinha no mesmo sentido do CPC de 73. Que dizia, lá nos artigos 595 e 596, que a execução pode ser promovida contra o sócio ou contra o fiador quando o devedor principal não tem bens suficientes para garantir a satisfação do crédito. Isso só muda lá no processo comum com a reforma e o novo CPC de 2015, que então vai introduzir esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dizer que os responsáveis de preferência já venham desde a inicial respondendo ao processo e que caso não estejam como demandados no processo desde o início, que ao menos para serem responsabilizados seja instaurado esse incidente, que é mais ou menos um pequeno processo de conhecimento dentro do processo maior. O CPC vai dizer que esse incidente pode acontecer tanto na fase de cognição, de conhecimento, quanto na fase de execução. E que esse legitimado extraordinário tem que haver o pedido da sua inclusão como responsável pelo crédito, ele tem que ser intimado, tem que ter prazo para a defesa, depois tem que haver uma decisão judicial sobre essa responsabilidade, da qual vai caber recurso. Essa é a previsão lá do CPC. Que inclusive muda o artigo 513 para dizer o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado, do corresponsável, que não tiver participado da fase de conhecimento ou que não tiver sido introduzido no processo através desse incidente. O que o CPC está fazendo? Retrocedendo horrores em termos de reconhecimento de agilidade e efetividade do processo e dessa legitimidade passiva extraordinária.
A origem disso é um pouco nossa responsabilidade, porque a súmula 331 do TST, que é lá da década de 90, inocula esse vírus, né? Já vai dizer lá num dos seus itens que a tomadora não pode responder pelos créditos do trabalhador se ela não estiver constando no polo passivo da ação desde o início do processo. E a tomadora nada mais é do que uma coobrigada, ou seja, alguém que tem obrigação solidária pelo crédito porque firma um contrato com o devedor. Esse é o caso dos legitimados extraordinários. Na verdade, a relação jurídica material que eles têm é com o devedor, né? Porque fizeram com o devedor um contrato de fiança, porque são sócios da empresa devedora, ou porque fizeram com o devedor um contrato, né? Que a gente admite. Eu não vou nem discutir aqui a fraude, que é objetivamente qualquer hipótese de terceirização. Fraude ao inciso 1 do artigo 7º da Constituição, que garante o direito à relação de emprego. Fraude aos artigos 2º e 3º da CLT. Mas esse é um outro assunto para um outro momento. Eu vou aqui pressupor com vocês o que é o entendimento majoritário, que é possível, inclusive agora em função da disciplina da Lei 13.429, ter uma terceirização lícita. Se o pressuposto é esse, de que é possível uma terceirização lícita, a relação da tomadora é com a prestadora. E ela responde pelos créditos trabalhistas em função dessa relação que ela firma com a prestadora que assina a carteira de trabalho. Então, as possibilidades de responsabilidade extraordinária são sempre assim, de terceiros, né, em tese, ou terceiros em relação ao processo, que firmam contratos com os devedores, pelos quais se responsabilizam pelos créditos, né, ou na verdade pelos débitos que esses contratantes assumem. Bom, a súmula 331, ao dizer que a tomadora tem que estar no polo passivo desde o início, contraria frontalmente o artigo 4º da LEF e, à época, também as disposições do Código de Processo Civil. Quando muda o Código de Processo Civil em 2015, e aqui há um viés muito liberal, muito patrimonialista, né, de proteção do patrimônio desses responsáveis, quando muda, na verdade, o CPC caminha para o mesmo lado da súmula 331 do TST. E hoje o que nós temos é o CPC com essa previsão e determinando essa instauração de incidente, a CLT com um artigo introduzido pela reforma, que é o 855A, para dizer que é para aplicar aqui também no processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas quando trata da execução, nós continuamos tendo o artigo 4º da LEF nos dizendo que é possível promover a execução contra esses legitimados extraordinários. Isso significa dizer que no processo do trabalho não é adequado colocar todo mundo no polo passivo desde o início, até porque isso causa muito mais tumulto para o processo e confusão, né, sobre quais são as ações que se discute com cada um, porque percebam, gente, a ação trabalhista reclamando horas extras contra o empregador não se confunde com a ação pedindo que o Estado reconheça a responsabilidade da tomadora. A súmula 331, ao exigir que essas duas ações sejam cumuladas num mesmo processo, ou seja, que a ação ingresse contra a prestadora pedindo horas extras e já inclua a tomadora pedindo declaração de responsabilidade, e na verdade isso é simplesmente um cúmulo objetivo de duas ações diversas, ao fazer essa exigência ilegal, a súmula 331 acaba por criar várias outras confusões. Por exemplo, né, quais são os limites do acordo que é possível que seja feito com a empregadora ou com a tomadora? Se a tomadora precisa ou não participar do acordo feito com a empregadora, concordar com ele ou não? O que eu estou pedindo enquanto empregado, reclamante da tomadora e da prestadora? São questões que acabam ficando muito confusas e tratadas de forma muitas vezes pouco técnica, exatamente porque essa confusão é gerada, porque está ali no polo passivo alguém que não deveria estar. Porque, na realidade, esses legitimados extraordinários só deveriam vir para o processo caso o devedor principal não pague a dívida.
Antes disso, a permanência ou a existência deles, a presença deles no processo é completamente inútil da perspectiva jurídica da efetividade do crédito. Vamos fazer um raciocínio bem simples. Se um trabalhador entra com a ação contra a empresa que assinou a sua carteira, a empregadora, forma um título judicial de 5 mil, intima a empresa para pagar e ela paga, está tudo resolvido. Ainda que essa empresa seja prestadora de serviços para terceiros. Esses terceiros só se tornam relevantes para o litígio caso essa empregadora não tenha patrimônios ou deliberadamente se escuse do pagamento dos seus débitos. E é só por isso, ou é exatamente por isso, que a Lei dos Executivos Fiscais, assim como fazia o CPC anterior, vai dizer que essas pessoas só precisam estar no processo se necessário, na fase de cumprimento da decisão, caso o devedor principal não tenha patrimônio ou esteja evitando de algum modo o pagamento da dívida. Essa regra continua valendo. Inclusive aquilo que a súmula 331 chama de responsabilidade subsidiária, está lá no artigo 4º da LEF. Se vocês olharem o artigo 4º da LEF, no parágrafo 3º, olhem o que ele diz. Eu vou encontrar aqui para fazer a leitura para vocês não terem dúvida do que está previsto lá no artigo 4º da LEF. Ele vai dizer o seguinte: os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º, ou seja, inclusive o responsável nos termos da lei, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens do responsável ficarão, porém, sujeitos à execução se os do devedor forem insuficientes para a satisfação da dívida. Percebem? É isso. O devedor responde por aquilo que é sua dívida. Se chegar na fase de cumprimento e ele não tiver bens, bom, aí a gente redireciona para os responsáveis extraordinários. E esses ainda vão ter o chamado benefício de ordem, que é o que a súmula 331 vai apelidar de responsabilidade subsidiária, porque essa expressão já aparecia em decisões anteriores à súmula. Que é o quê? É que esse devedor solidário pode indicar bens do devedor principal para serem discutidos antes dos seus. Então, dentro da lógica da Lei dos Executivos Fiscais, o que nós temos é a necessidade de que a ação trabalhista seja proposta contra quem tem relação jurídica de emprego com aquela trabalhadora ou trabalhador, que o título seja formado contra quem tem essa relação jurídica e que na fase de cumprimento, não havendo a satisfação do débito, esse terceiro seja chamado para responder, podendo inclusive, em alegação desse benefício de ordem, indicar ao juízo bens do devedor principal para serem perseguidos e para satisfazerem a dívida antes do seu patrimônio ser atacado. Que é a hipótese que a doutrina dizia de contraditório diferido, porque esse terceiro é chamado na fase de execução, tem constrição do seu patrimônio e fará a sua defesa e a indicação de bens do devedor principal, se houver, nos embargos à execução. A bagunça que fizemos com isso, em função da terceirização e da condição da tomadora, e que agora foi trazida para dentro do Código de Processo Civil, acabou gerando muito mais dificuldade nessa compreensão dessa fase de cumprimento da sentença e desse papel desse terceiro responsável. Então, hoje, enquanto nós temos essa realidade no processo do trabalho, nós também temos o artigo que diz que é para aplicar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Como que a gente fica com essas duas questões convivendo? Uma saída para a convivência dessas duas questões, claro, a primeira delas é compreender que a reforma trabalhista também aqui, a Lei 13.467, também aqui está introduzindo uma regra na CLT que não é uma regra trabalhista, é uma regra empresarial e que pode ser afastada, sua aplicação pode ser afastada, inclusive porque ela não consegue se justificar no princípio da proteção, que é o que torna essa regra uma norma jurídica. Bom, disso a gente pode até falar num outro momento. Mas o que eu quero dizer com isso é, a primeira solução para esse impasse é afastar a aplicação
do 855A, exatamente por compreendê-lo incompatível com a celeridade e a efetividade próprias do processo do trabalho. O segundo caminho é aplicá-lo em conformidade com o que diz a LEF. Então, isso significa dizer, em primeiro lugar, que não há falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, mesmo em relação à tomadora. Porque vejam que desde 2017, a Lei 13.429 diz que a tomadora é responsável. Então, ela entra exatamente na hipótese do item 5 do artigo 4º da LEF. Responsável nos termos da lei. E, portanto, ela não precisa estar ali no processo desde o início, ela pode ser chamada na fase de cumprimento. Bom, então, em primeiro lugar, como é que a gente compatibiliza? Compreendendo que esses responsáveis extraordinários, a tomador, o sócio, o fiador, o sucessor, só devem ser chamados na fase de cumprimento da decisão trabalhista, e ainda que sejam chamados através de um incidente, então, para fazer valer a regra do 855A, porque agora eu estou no segundo raciocínio da tentativa de compatibilização, que eles venham para o processo já com uma determinação cautelar de constrição do seu patrimônio e possam se defender, mas já tendo o patrimônio constrito, porque assim a gente garante a efetividade. Esse é um modo de compatibilizar o 855A com a necessidade de efetivar o crédito alimentar, impedindo que talvez esse responsável extraordinário, intimado de que vai ser incluído no polo passivo desta fase de cumprimento da sentença do processo trabalhista, simplesmente se desfaça do patrimônio e, com isso, impeça o objetivo, né, pelo qual ele está sendo chamado, que é justamente pagar a dívida, garantir a efetividade de um crédito que tem natureza alimentar. Isso está sendo utilizado, inclusive aceito pelos tribunais trabalhistas. Embora não seja algo unânime, já tem várias decisões admitindo essa medida cautelar de constrição do patrimônio já quando o incidente é instaurado, justamente para se evitar que o incidente seja utilizado como um subterfúgio, como um tempo para poder dispersar patrimônio, porque nós sabemos e não podemos ignorar isso quando tratamos do processo do trabalho, das regras processuais, que a maior dificuldade no cumprimento das decisões trabalhistas não é nem a ausência de patrimônio, é a quantidade de formas de fazer com que esse patrimônio saia da esfera do olhar do Estado e se torne inatingível pelo Estado, e isso se dá, inclusive, enfim, por várias formas. E por mais que nós tenhamos na Justiça do Trabalho convênios para tentar ver a cadeia de sócios ou para tentar rastrear o patrimônio, o fato é que muitas vezes, na maioria delas inclusive, há uma dificuldade muito grande quando existe a deliberada intenção de evitar a satisfação do crédito. Portanto, o que eu queria deixar nesse vídeo para a gente refletir é justamente que se o processo do trabalho existe, é porque ele é diferente do processo civil. E uma das diferenças principais é justamente a necessidade de reconhecer o caráter alimentar do crédito que aqui é discutido e, portanto, a necessidade de efetivá-lo no menor tempo possível. Regras processuais, especialmente aquelas que dizem com o momento de cumprimento da decisão, precisam ser examinadas e aplicadas sob essa perspectiva. E aqui, em relação à responsabilidade extraordinária para responder ao débito, não é diferente. Ao contrário, se nós pensarmos que hoje, talvez a maioria das nossas demandas envolvem terceirização e, portanto, um devedor principal e um ou mais supostamente terceiros responsáveis, nós precisamos olhar com muito cuidado e compreender muito bem regras de execução trabalhista para que os créditos alimentares não se tornem apenas, né, um papel ou uma nuvem, já que é processo eletrônico, uma declaração judicial vazia que não representa efetivamente a entrega do bem da vida aos nossos credores trabalhistas.